E aí, galera? Agora foi. Puxou? Pronto. Tô nervoso. Pronto. Então, mediante nosso pastor, a nossa família e a nossa igreja, eu vou fazer um pedido muito especial. Os adultos podem ficar, gente. Por favor, fiquem. Todos os adultos fiquem. Por favor. Por favor, fazemos questão, não é, jovens? Fazemos questão. Por favor, todos os adultos, tomem conta dessa aula aqui. Vamos sentar todos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço aos irmãos que, por favor, se sentem. Compartilhem conosco esse momento, que é um momento que Eldas e Mirley na verdade não sabia, né? Então Eldas decidiu dividir conosco. Ele poderia fazer isso só com ele, com a família, mas ele decidiu dividir conosco. E para nós é um privilégio muito grande. Antes de ir propriamente ao noivado, irmãos, eu quero testemunhar o que eu tenho visto, da mudança que Deus tem feito na vida da gente. Eu prego sempre para vocês, e eu sou muito transparente naquilo que eu faço e naquilo que eu digo. Quando eu fui casar com a Andréia, devido à minha história de paqueras e tal, eu tive que falar com o pai dela, com a mãe dela, com os irmãos dela e com o pastor Munguba, né? Passei por um crivo aí no tribunal. O pastor Djalma sabe disso. Ele foi um dos cupidos desse negócio aí. Ele, dá certo e tal, muito animado. E eu louvo a Deus porque o Senhor é o Deus da segunda chance. O Senhor é o Deus que nos abençoa. O Senhor é o Deus que investe na vida da gente. O Senhor é o Deus que investiu na vida de Pedro, né? Pedro negou Jesus, e logo em seguida o mesmo Jesus em que teve a negativa do seu grande amigo Pedro, foi o mesmo Jesus que olhou para Pedro e disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Então, se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Como eu disse ontem na reunião dos casais, Jesus olhava para Pedro, vendo Pedro de Atos, Pedro do livro de Atos, e não o Pedro dos Evangelhos. O Pedro dos Evangelhos era um. Jesus olhou para Pedro vendo o livro de Atos. O maior pregador da história. Numa só pregação foram convertidas 3.000 pessoas, depois mais 5.000 pessoas. Esse foi Pedro. E Deus mudou a história de Pedro. E eu tenho visto que Deus tem mudado a história de Eldas, assim como tem mudado a minha história, assim como tem mudado a nossa história. E eu louvo ao Senhor por isso. E isso que está acontecendo hoje aqui é fruto de oração, de conversa e de entendimento. Porque quando nós conversamos, ele se permitiu deixar ser discipulado, deixar ser exortado pelo pastor. Eu disse: olha, se você realmente quer, então eu vou estar perto de você, vou lhe exortar, vou lhe discipular e a gente vai estar junto.
E quando ele decidiu que queria namorar com Mirlene, e Mirlene com ele, eles então me chamaram, ele me chamou, conversou comigo, eles me chamaram, conversaram comigo, e eu fiz aquela pergunta clássica que eu faço sempre: vocês estão orando, mas já beijaram? Não é? Não, pastor, nós não conversamos nada ainda, nós vamos conversar com o Senhor, e depois nós vamos orar e conversar com a nossa família. E assim foi feito. E por isso que eu creio, irmãos, que essa noite é uma noite especial, não apenas para a vida de Eldas e Mirlene, mas para a vida da igreja, para a vida dos jovens dessa igreja. Que seja assim na sua vida, querido. Que seja assim na sua vida, querida. Que você saiba que não é porque o pai tem que mandar, o pastor tem que mandar, não, mas você entenda que há uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Primeiro os seus pais, depois o seu pastor, na igreja primeiro o seu pastor. E que a gente possa dialogar, conversar e orar junto e esperar a vontade de Deus para a vida da gente. Eu sei, Eldas e Mirlene, que vocês terão dificuldades, já tiveram algumas e vão ter. Eu sei que vocês são diferentes, têm formações diferentes, mas é assim a vida. Nós viemos de lares diferentes, de educação diferente, de formação diferente. O que interessa é que haja renúncia de parte a parte. Aí eu quero ler um texto bíblico lá em Provérbios. Eu gosto muito desse texto, pastor, que já me lembrei. E foi esse o texto que foi lido no meu noivado, pelo pastor Tomás Miguel. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que vocês fazem, e aí os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Glória a Deus. Simão e Marinei. Eu queria chamar também a Lene e Eldas, então os pais de Eldas. Bom, ele já tinha conversado um pouco com os pais da noiva, mas como a noiva não sai muito de perto dos pais, então eu não tinha conseguido dizer tudo. Então diga agora. A senhora me dá a mão da sua filha em casamento. Essa é o meu pai. A senhora me dá a mão da sua filha em casamento. A senhora dá a mão da sua filha em casamento. Nossa. Eu creio que vocês abençoam também, né? Aleluia, glória a Deus, sempre abençoada. Estiver na terra. Foi caprichado aqui. André tá querendo uma dessa também. Falei, André, filha, isso vai pesar muito, eu sou muito magrinho. Aprenda aí logo com o noivo. A valorizar. Diante de Deus, essa igreja que presente, nossos pais, eu faço essa aliança no noivado com você. Prometo ser um homem para lhe fazer o casamento. Em nome de Jesus. Da igreja presente, dos nossos pais,
Eu aceito seu pedido e peço a Deus que nos ajude a ter um casamento debaixo da proteção dele. Que seja assim, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Vamos orar, queridos. Vamos estar todos de pé. Brasil querido, louvado seja o teu nome, Pai Santo. Nós te agradecemos por esse momento tão significativo, Senhor, para este casal de noivos, para estas famílias, mas também para a tua igreja. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque é o Senhor que proporciona isso. Foi o Senhor que colocou no coração de Eldas. E eu creio, Senhor, que essa é uma noite de edificação neste lugar, para as nossas vidas, para todas as nossas vidas, para esses jovens que estão aí, Senhor, e que um dia também vão passar nessa experiência. Abençoa este casal, Senhor, como noivos, que eles possam, Senhor, agora, como namorados já tinham a responsabilidade, mas agora como noivo ter mais responsabilidade ainda em buscar a tua vontade para o casamento. Que seja um casamento feliz, abençoado, debaixo da proteção do Senhor. Assim, Senhor, como os pais consentiram, nós também abençoamos esse noivado, em nome de Jesus, e que a vida de Eldas e de Mirlene proclamem a tua glória, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Você pode aplaudir? Pode sentar, queridos. Vamos louvar ao Senhor com alegria.